Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou de volta, faz um tempo que eu não trago conteúdo aqui, mas hoje eu vou trazer São 6 coisas que geralmente as pessoas deixam de fazer e o que acarreta numa dificuldade de você melhorar a sua comunicação, o seu estudo como um todo na língua inglesa. Mas isso vale para qualquer idioma, tá? Então, vou falar aqui, né, antes de eu iniciar o primeiro deles, eu quero dizer a vocês que quem é inscrito no canal, para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro aí dos vídeos que eu venho trazendo. Eu sei que faz tempo que eu não trago o vídeo, eu estou aqui no ar livre, então vocês vão ver aí canto de passarinho, o pessoal caminhando, né, tranquilo. Então assim, faz tempo que eu não... Esse é o primeiro vídeo, né, do ano de 2025 que eu venho trazendo aqui, porque eu estou renovando, né, trazendo novas ideias também e mudança de material, essas coisas, para trazer conteúdo diferente, né, um conteúdo mais interativo, com outras ideias, né, não somente de trazer dicas, essas coisas, mas com histórias, traduções também de algumas coisas, dublagens, enfim. Eu venho estudando, né, sobre isso, e agora a gente tem também a chegada também da inteligência artificial, então muita coisa mudou e é preciso fazer certas mudanças para melhorar também o conteúdo para o canal e também tornar as coisas mais interativas para o aprendizado de todos vocês, tá bom? Mas eu estou de volta, estou aqui e na medida do possível a gente vai trabalhando tudo isso aqui, tá? Bom, dito isso, vamos então ver aqui 6 coisas que você deixa de fazer para melhorar o seu aprendizado na língua inglesa. Isso em qualquer outro idioma. O primeiro erro é não revisar o que você estudou. É muito importante quando você está estudando um certo assunto, é sempre bom você revisar aquele assunto. Então, independente do que seja simple present, seja algum vocabulário ou frase de uma certa palavra, você tem que revisar aquilo. Você tem que tirar o período na semana que você está estudando sobre aquilo ali, dominar a partir do momento, porque muitas vezes a pessoa acha que não domina, pelo fato de você até sabe, mas o domínio na realidade ele vem a partir do momento que você repete. A repetição no aprendizado de línguas, ela é muito importante, ela é essencial, porém ela é chata também. Vamos ser sinceros que repetir algo diversas vezes acaba sendo chato quando isso também não é intuitivo, não é de maneira automática. Então você tem que fazer isso de uma forma que seja parte do seu dia, que seja intuitivo, não como uma forma ali maçante de estudo e tal, e enfim, essas coisas. Então revisar o que você aprendeu é importante para poder você dominar aquilo que você está aprendendo, tá bom? Vamos para o segundo. O segundo erro é não contextualizar o vocabulário novo. O que é isso? O que significa? Por exemplo, muita gente faz isso. É muito comum você ter um vocabulário dividido em 2 partes. A gente chama de vocabulário passivo e vocabulário ativo, tá? Qual é o vocabulário ativo? O vocabulário ativo é aquele vocabulário que você, se alguém falar, você sabe o que é, e se você precisar falar, você sabe pegar aquela palavra e usar. Isso é vocabulário ativo. Você compreende e você consegue falar. O vocabulário passivo é aquele que você precisa falar, mas você não lembra, mas se alguém falar, você sabe o que é. Então isso é o vocabulário ativo. O que acontece quando você não contextualiza o vocabulário novo? É mais difícil de você torná-lo ativo. Ele fica muito passivo. O que é contextualizar? É você colocar em contexto, simplesmente isso. Então, por exemplo, se eu aprendi a palavra crazy, e aí eu tenho um sinônimo dela, que é insane. Eu tenho outro sinônimo, mas vou dar um exemplo aqui bem simples. Insane, que vem de insano, de maluco também. E aí, o que acontece? Se eu não colocar essa palavra em contexto de alguma forma, eu não vou lembrar. Insane na cabeça, não vai, quando você precisar, você não vai lembrar. Então você precisa contextualizar. Você coloca frases simples, tipo, eu conheço muitas pessoas insanas, né, loucas.
entendeu? I know a lot of insane people, um exemplo. E assim você vai produzindo, né? Hoje você não precisa da gramática, disso tudo para formar a frase. Você tem vários artifícios aí. O próprio WhatsApp no Android faz essas traduções, o Google faz essas traduções, o Reverse Context também faz isso aí. Ou seja, você tem várias ferramentas que pode fazer isso aí. Isso é muito fácil. Você coloca a frase lá, você escolhe 3 frases, coloca em português mesmo a frase que você quer e ela vai te dar, né, em inglês. Ela possa ser que dê um sinônimo, mas você pode pedir com insane ali e você vai ter aquela frase. Até mesmo quando você procura em certos dicionários aquela palavra, já vai vir exemplos com ela. Então você pega, cola uns 3 exemplos mais ou menos e começa a praticar aquilo. Aí esse vocabulário vai tornar ativo para você, porque não é simplesmente uma coisa que você não utiliza, né? Porque o que você não utiliza, o cérebro não entende que aquilo é importante. Então fica sempre como vocabulário passivo, ou às vezes não fica nem como vocabulário passivo e nem ativo. Fica, você não lembra mesmo. É aquela palavra que quando fala você, poxa, eu já ouvi isso aqui, mas eu não lembro o que é. É justamente por isso. Por quê? Porque você não contextualizou e você não consegue nem lembrar quando uma pessoa fala. Esse vocabulário está distante ainda, ele não se tornou nem passivo, muito menos ativo. Então, contextualizar é importante, tá? Grava isso aí. Bom, o terceiro erro, né, que as pessoas deixam de fazer no aprendizado do inglês, falando do inglês especificamente, que o canal aqui é de língua inglesa, é só estudar por aplicativo. O aplicativo, seja ele qual for, eu utilizo 3, né? Eu acho muito importante. Eu gosto do Duolingo, né, que todo mundo gosta, é bem interativo. Eu uso também o Mondly e uso o Duocards, que eu acho fenomenal, acho muito bom, bem completão e acho muito importante. Até indico aí, quem quiser fazer esse investimento, vale muito a pena. Embora o Duocards não tenha um patrocínio nenhum de nada aqui, mas eu gosto de trazer coisas boas, eu faço propaganda de graça porque é muito bom mesmo. Mas assim, estudar só por um aplicativo, isso não vale só por aplicativo, tá? É importante, é legal, você interage, né, uma forma bacana. Mas o estudo de um idioma, ele tem que ser diversificado, porque na realidade eu costumo dizer que você não estuda. Até eu tinha esse conceito anteriormente de você estudar a língua, de pegar, a gente vê aquele conceito de gramática, tudo e tal. E não é bem assim. O estudo do idioma é você adquirir a língua. E para você adquirir, você tem que ter uma vivência com ela. Não necessariamente você hoje, você não precisa viver no país. Você tem várias formas de você se conectar com o mundo afora sem precisar tá falando ou tá no país ali, porque você não conhece ninguém, você não vai falar com ninguém, mas você vai precisar ir em algum lugar e tal. Mas tem vários mecanismos que inclusive você pode falar também, tem grupos aí internacionais que você pode participar para falar, até aplicativos e tudo. Ou seja, tem várias formas que você pode se conectar hoje com pessoas que falam inglês aí tranquilamente. Só que assim, quando você só estuda de uma forma, você desenvolve uma coisa, aprende vocabulário. Por exemplo, Duolingo, que todo mundo gosta e tudo, ele ajuda muito. Mas só o Duolingo, ele não vai ser suficiente. Eu sempre costumo dizer que você não pode estudar de uma forma só. Um curso, por exemplo, de inglês, ele por si só não resolve sua vida. Você vai aprender muitas coisas, você vai sanar muitas coisas da área do idioma, mas isso por si só, somente isso, não é suficiente. Então, é interessante que você faça um pouco de cada coisa. Não necessariamente você tem que fazer todos os dias, mas diariamente você tem que diversificar. Isso, inclusive, é até uma dica para o estudo não se tornar algo enfadonho, ou melhor, o aprendizado, né? Porque estudar a língua é aprender um idioma, é adquirir o idioma. Não é você ficar decorando regra, nada disso. Você vai aceitando, vai absorvendo e dali você vai aprendendo. Então, essa questão de você só estudar por aplicativo, isso é um erro. E isso não vale só por aplicativo, tá? Por exemplo, pessoas que só lê. Eu só leio, eu tenho um Kindle, gosto de livros, eu só leio.
também não é bom. Ah, eu só ouço, também. Tudo é bom na realidade, né? Mas fazer só isso não vai resolver o problema. Você consegue ficar bom, você resolve uma área, mas não resolve o conjunto todo. Então o ideal é que você leia, que você assista a série, que você assista filmes ou também documentários, que você veja vídeos, conteúdos no YouTube, que estude também por aplicativo. Também você precisa se expor, né? Começar a fazer suas frases, falar sozinho, aí começar a ter mais confiança, aí vai buscando, se não quiser falar com um nativo, vai falando com com a inteligência artificial, assim, enfim, tem muitas formas aí, mas só uma coisa, só estudar por aplicativo não vai resolver. Você pode fechar o aplicativo, você vai aprender muita coisa, claro, aprender você vai aprender sempre, mas você não vai resolver muitos problemas na questão de, por exemplo, conversação e tudo. Tem toda uma questão de conjunto aí no aprendizado do idioma. Então, só estudar por aplicativo não é suficiente. É necessário fazer todas essas coisas que eu citei anteriormente, tá bom? Vamos para o quarto. O quarto erro é ficar tentando decorar tabelinhas, né? Aquelas tabelinhas de verbo, decorar. Tipo, eu sempre digo, quando você vai aprendendo a língua, você é algo instantâneo. Você não precisa você ficar tentando muitas das vezes entender o funcionamento daquilo. Você vai entender, vai chegar um momento que tudo vai fazer sentido. Você precisa entender que as coisas funcionam daquele jeito e pronto. A lógica de um idioma é diferente do outro. Por exemplo, o português tem uma lógica diferente do inglês. Então você não pode tá com a cabeça do português para tentar resolver algo do inglês. Um exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo aqui, que é o eu acho que sim. Eu acho que sim e eu acho que não também. Mas eu acho que sim. Em inglês, tem gente que comete inclusive esse erro, que é normal, tá? Mas depois você vai aprendendo e você não vai cometendo mais. Isso de forma natural. Por que as pessoas erram quando falam eu acho que sim? Porque elas usam a lógica do português para aplicar no inglês. E aí que está o erro. Por quê? Porque eu falo eu acho que sim, eu vou literalizar, ou seja, eu vou pegar do português e trazer para o inglês. E aí eu falo I think, né? I think, acho, né? I think, eu penso, eu acho que sim. E aí I think yes, ou I think that yes. Porque o que no inglês ele pode ser omitido. Então, I think yes. É um erro. Por quê? Porque está usando a lógica do português. Eu acho que sim. Em inglês, não se usa assim. Então, você não precisa decorar isso. Você precisa entender como é que é no inglês e aceitar. Por exemplo, no inglês é I think so. I think so. Eu acho que sim. Então, você não é I think yes. I think so. Eu acho que sim. É dessa forma. A partir do momento que você entende que é I think so, tudo bem, por que é assim? O idioma, a lógica dele é essa. Então não adianta você querer, porque não é igual ao português? Porque não é português, é inglês. Então tem coisas que a gramática até explica, mas tem outras coisas que não. E ainda assim, ainda que explique, é importante que você não tente entender no momento, ou melhor, não tente ali decorar o porquê, ficar se perguntando, não, aceita como funciona e bota em prática, que você já adianta muito. Depois lá na frente você começa a entender melhor isso e isso faz mais sentido para você. É tudo de forma natural, você não fica sofrendo por isso. Então decorar não é o ideal. Então I think so, eu acho que sim. Eu acho que não, I don't think so. Eu acho que não, I don't think so. Não é I don't think no, tá? Não vai ser assim na lógica do português, eu acho que não. Então seria I don't think so. Tá? I think so, eu acho que sim. I don't think so, eu acho que não. Então é assim que funciona. Vamos para o quinto, que é decorar as regras gramaticais, né? Número 5 aí, decorar regras gramaticais. Não tente decorar. Pense comigo, quando as pessoas começam a aprender uma nova língua, ou melhor, uma nova língua não, quando ela começa a aprender um idioma, desde criança ali, você começa o que? Ouvindo, você começa... Na realidade é isso, o idioma é você começar a imitar o que você ouve.
Você vai ouvindo, claro que algumas coisas e outras ali criam uma curiosidade, por que que é assim, por que que é assim, depois você vai entender. É como eu sempre falo, as coisas começam a fazer sentido lá na frente. Então, por exemplo, eu não entendia por que que, na hora de eu falar, eu gosto disso também. Por exemplo, eu gosto de maçã também. I like apple too, né? Eu gosto de maçã também, o too vai pro final. Mas, quando eu nego, eu não posso usar o to, eu tenho que usar o either. Então, quando eu falava I don't like apple, eu falava I don't like apple too. Eu não gosto de maçã também, mas é errado. Você não usa to para negação, você usa either. Então, I don't like apple either. E eu ficava, por quê? Por que isso? É a regra diz isso. Aí, beleza, eu ficava... Aí, na hora de falar, eu ficava tentando pegar a regra para... Quando você vai fazendo... Isso aqui é uma coisa só. Pensa aí, um monte de regra que existe. Quando você vai começar a ficar pensando nas regras para poder formar a sua frase, você não consegue. É por isso que muita gente trava. E como é que eu faço? Eu vou fazer como? Você vai adquirir os padrões, entendeu? E segui-los. Como eu dei um exemplo anteriormente. Só que são vários padrões, óbvio. Mas você vai identificando os padrões. É normal, cometer erros você vai cometer sempre, não tem problema. Mas à medida que você os cometem, você não vai cometê-los mais. Porque vai ficar tão automático que você não consegue mais falar o errado. Porque você já adaptou. Isso é normal. Então, basicamente é isso. Você não precisa ficar decorando. Você vai pegando, identificando os padrões. Como eu acabei de dar o exemplo lá atrás. I think so. Então você não vai falar mais I think yes. Você pode até, mas eu lembrei que I think so, não é I think yes e tal. Chega um ponto que aquilo fica automático e você identificou o padrão. Não tem por que ficar pegando regra, tentando entender. Não, o certo é aquilo ali. Tem coisas que inclusive que nem nós sabemos o porquê daquilo ali. Eu falo, inclusive os nativos, muitas vezes eles não sabem o porquê. Tem muita coisa que a gente não sabe na nossa própria língua, por que funciona desse jeito, mas a gente entende que é assim. Então, a mesma coisa no outro idioma. Você entende que é daquele jeito, é assim, e aí você vai indo embora. Para finalizar, o último, né, que é o número 6, é aquilo que eu falei de todos antes, né, aqui só para ratificar, é não desenvolver todas as habilidades. Então, complementando aqui a regra de número 3, que é estudar só por aplicativo, ou estudar só assistindo série, ou estudar só fazendo uma coisa, sabe? Só lendo, só ouvindo música. Tem gente que gosta só de, né, só fica ouvindo música. Então, isso é bom, tudo ajuda. Lembra-se disso, tudo vai ajudar. Mas uma coisa só que você faz vai te ajudar, mas não vai resolver seu problema. Você não vai falar, você não vai entender muita coisa, enfim, você precisa ter um conjunto de coisas, até também para não ficar enjoado o aprendizado, que é esse o segredo dos poliglotas, inclusive, para não se enfadar com o idioma. Eles diversificam o aprendizado. E o número 6 é esse, o erro é esse, né? No caso, não desenvolver todas as habilidades do idioma, ou seja, quais são as habilidades? Nós temos as 4, que é ler, né? Ler, escrever, falar e compreender. Então essas são as 4 habilidades. Então é importante que tem gente que eu quero ser um analfabeto no idioma. Tudo bem, só quero falar, tal, tá tudo certo. Mas assim, você desenvolvendo as 4 habilidades, você vai, do mesmo jeito, você vai aprender o idioma. E tipo, você percebe que não é assim uma coisa pesada, porque uma coisa vai preenchendo a outra. Por exemplo, se você lê muito, você vai escrever bem. Porque a leitura não é você ficar decorando regra, nada disso. Ela basicamente é, quando você lê mais, você escreve melhor. Eu sei que muita gente hoje não escreve, né, falando assim a questão do manuscrito, mas muita gente hoje digita. Então, você vai digitar. E hoje está até melhor, porque você ainda tem um corretor. E isso ajuda muito mais, acelera mais ainda, porque o seu cérebro vai identificando as frases, os padrões, a forma que escreve. Você vai fazendo isso de forma natural. Então você não precisa fazer as 4 coisas, basta você fazer uma que você complementa a outra. Então, se você lê bastante, você vai escrever bem. Então você vai complementando uma a outra. E o mesmo acontece por falar. Na realidade aqui, no falar, você não consegue falar se você não ouvir antes. Então você precisa se encher de informações ali, ouvir bastante,
para poder depois processar aquilo que você ouviu. Mas aí você desenvolve a habilidade conjunta, porque você ouviu muito e aí você processa. Só que na fala você tem aquela questão do treino, né? Corrigir, por exemplo, uma escrita é mais fácil do que você corrigir uma pronúncia, por exemplo. Tem palavras que são difíceis, você tem que treinar bastante, tem que fazer exercícios ali e tal, mas nada que não supere. Acho que tudo tem um sacrifício, tem um esforço, mas a recompensa ela é garantida, e você atinge o nível que você de fato quer. Bom, pessoal, esse foi os 6 erros, né, que as pessoas que estão aprendendo idioma cometem. E pegue esses erros aí e comece a atalhá-los. E eu sei que não é fácil, sabe? A gente, quando acostuma e gosta de um estilo de aprendizado, a gente quer aprender daquela forma, só que a forma que a gente quer aprender, só daquela forma, não vai trazer o benefício total que a gente deseja. Então, você precisa fazer isso de fato. Eu sei que num processo, muitas coisas a gente não quer fazer, mas é necessário, e isso vai ajudar de fato a você melhorar o seu idioma, o seu estudo na língua do idioma que você está aprendendo, tá bom? No caso aqui o inglês. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal, deixe seu like também, e eu estarei aqui de volta trazendo conteúdos novos. E como eu falei no início do vídeo, eu estou trabalhando em melhoria do canal, em melhoria também de trazer coisas mais interativas para que vocês possam também aprender de uma forma menos dolorosa, né? Vamos dizer assim, que ter usar a tecnologia também ao nosso favor para acelerar o nosso aprendizado. Mas o esforço sempre vai ser importante. Não adianta você ter todos os artifícios que tem hoje, todos os recursos, mas o esforço sempre vai ser compensatório. Você precisa sempre se esforçar para poder atingir o objetivo que você quer, tá bom? Então fico por aqui, nos vemos nos próximos vídeos, nos próximos editoriais da língua inglesa. See you, bye bye.